Eu escrevo 95% do tempo sobre problemas. Se uma pessoa for ler os meus cadernos, pensa, este gajo tem imensos problemas, porque eu só escrevo sobre os problemas para resolver, porque as coisas boas estou tranquilo, estou a aproveitar. Eu que nunca tinha tido grande ansiedade na vida, comecei a ter quase que crises de ansiedade. Estás na arena sozinho. Foi mesmo duro, foi das experiências mais duras da minha vida. O que foi mais duro? Tu sabes que faltam 15 dias para pagar salários e não tens dinheiro. Tinha uma lanterna na testa em que ia a ler, tinha os fones, Find me somebody to love, can anybody find me somebody to love? E era aquilo que eu sentia, esta música, eu quero encontrar alguém, tenho tanto amor para dar. E pedia mesmo ao universo, sabes? Pedia... Isso, tu pediste, eu vou fazer o mesmo. Eu pedia. Tu ali tiveste que ouvir a tua intuição. Aí foi a intuição pura. Tu aí tiveste que deixar de ser uma coisa que tu foste sempre habituado a ser até aquele dia, mental. Sim, ali foi só feeling. É aqui que não podemos, é no virar da curva. É no virar da curva. E no momento do vale do desespero é onde o caráter se forma. Porque eu quero na mesma manter a minha obsessão. Talvez para ser bem sucedido eu tenha que abdicar da felicidade. Foi o pensamento mais assustador que já me passou pela cabeça. Eu tenho isso escrito. Tu escreveste isto? Sim, e depois risquei, porque pensei, eu não posso acreditar nisto, senão a minha vida está estragada. O meu convidado de hoje tem um canto especial, daqueles que toca, que chega aos nossos corações e que é capaz de levar os outros a quererem trabalhar a sua melhor versão. Porque, diz ele, só trabalhando a nossa melhor versão é que vamos conseguir viver uma vida bem vivida. Mas o que é então uma vida aproveitada ao máximo? O que é então uma vida bem vivida? E diz ele que é o equilíbrio entre dar e receber. Uma pessoa que só queira curtir vai estar sempre a negligenciar metade da experiência que é viver. Mas uma pessoa viciada em trabalho, também. O Fred já quebrou por excesso de trabalho. Mas era um excesso de trabalho que vinha de um profundo entusiasmo em criar algo inovador que ele sabia que ia fazer a diferença nas agências de publicidade em Portugal. Criou a Sonder com os 20 mil euros que a avó Mami lhe emprestou. E depois de 2 anos a trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, com 22 anos, coloca milhares de pessoas autênticas a filmar anúncios para todo o mundo. Como diz ele, mais de 1,5 milhão de euros distribuídos pelos seus 7.500 agenciados. É preciso saber sofrer quando sabemos o que queremos, mas não é preciso abdicar da nossa felicidade. O excesso gerou-lhe ansiedade social, demasiada seriedade e angústia existencial. Então ele parou tudo e foi para a Ásia 2 meses. Foi para lá curtir, encontrar um propósito. E volta com vontade de ter tempo para tudo. Ter tempo para se apaixonar, ter tempo para cuidar da mente e do corpo, mas sem nunca deixar de ter tempo para continuar os seus projetos de impacto. Então ele começa a estudar tudo sobre produtividade e gestão de tempo. E é desta forma que nasce o Seekers e o Life MBA, uma incrível academia de desenvolvimento pessoal que dá ferramentas para vivermos em equilíbrio, para todos nos podermos tornar naquilo que sempre quisermos ser. Fred. Espetáculo. Grande introdução, Belinha, fogo. Foi a melhor introdução que já alguma vez tive em qualquer podcast ou entrevista. Mas mesmo. olha... Obrigado pelo carinho com que escreveste tudo isso. Mas a verdade é esta. Se eu visse isto, eu ficaria orgulhosa de mim. Que é, tu tens construído realmente um percurso fantástico com tudo aquilo que é uma dor, que é necessária na vida, mas uma dor que tem que vir também de um profundo prazer. E ele fica a olhar para mim e dizer assim, sim, mas o que é que quer dizer com isso? Estou a pensar, sim. Nós estamos aqui na tua casa, em Sintra, e este é um espaço onde tu te sentes bem e encontras aqui o teu equilíbrio. Sim, eu gosto muito deste sítio e, estranhamente para quem esteja a ver, é verão, estamos em agosto a gravar isto. Mas hoje Sintra tem sempre um tempo imprevisível e amanhã vai estar um dia incrível, supostamente, a nível de sol. Hoje está um dia incrível, diferente, e estamos aqui no clássico Sintra, em que há um nevoeiro, mas ainda bem, é um sítio muito inspirador para mim. Eu faço, como tu sabes, e já te convidei a fazer o ritual matinal aqui de manhã. Foi aqui que fizemos? Foi exatamente aqui, e fiz hoje de manhã outra vez. Com o Sturkan. Com o Sturkan, exatamente. Sempre ali, acabar às 25 para depois às 9h30 poder partir para o dia. Eu tenho tanto trabalho, tantas, sabe, é um bocadinho como tu, há tanta pressão, há tanta coisa, tanta vontade, que é o meu momento para me conectar, e conectar-te na natureza é diferente, é espetacular. Portanto, estou muito agradecido por estar aqui contigo. É aqui que tu, isto que tu dizias, é aqui que tu encontras o equilíbrio para atenuar o teu excesso.
Sim, sobretudo nesse momento de manhã, ainda hoje ou ontem estava a dizer ao Pedro, isto faz-me mesmo bem, porque eu sei que no momento em que de manhã pegar no telemóvel, vou ter problemas para resolver. É no segundo em que pego no telemóvel, abro o Slack, tenho mensagens de várias pessoas da equipa e há logo problemas para resolver, todos os dias. Mas tu não pegas? Eu não pego logo, pego depois. E aconteceu ainda ontem, fiz o ritual matinal com ele, acabamos sempre numa meditação, faço 5 a 10 minutos de meditação, entro em casa, portanto eu gosto às 9h30 começar, e vou ao telemóvel para ver mensagens no Slack, e bum, logo, grande problema. Um problema que nunca tinha tido, um problema completamente inesperado, um problema que não estava à espera, mas em vez de ser, ai meu Deus, e agora como é que eu vou resolver isto? Fogo, é tipo, ok, bora. Venha ao mundo que eu agora estou vivo. Sim, porque senão estás em modo muito reativo. Eu acho que eu já passei por isso e às vezes ainda passo, não é? Também certeza que já passaste e a tua audiência também, a cena de acordar, tenho isto para fazer. Faz, chega ao final do dia, respira, dormir, dia a seguir acordar, e portanto o ritual matinal ajuda-me muito a parar e ok, bora lá ser intencionais neste dia. Sim, porque nós vamos ter sempre esses momentos. Sim. Quando tu dizes, já passaste por isso, já passei e vou continuar a passar. Sim. A partir do momento que nós queremos empreender coisas, fazer as coisas acontecerem, nós vamos ter sempre esses momentos. Sim. Agora, nós temos é que perceber como é que eu posso gerir esses momentos, quando esses desafios aparecem com tranquilidade, como tu quando abres o telefone e dizes, ok, mas eu agora estou pronto para enfrentar estes problemas. Isto, tu nem sempre foste assim. Não. E portanto o que te ajuda nem sempre sou. Mas é mais fácil quando cuidamos de nós e quando conseguimos equilibrar melhor a nossa vida. Eu não deixo de empreender, já vamos falar sobre isso, eu não deixo de empreender com muita tenacidade e garra e muitas horas de trabalho. Mas quando consegues equilibrar com saúde física e saúde mental, relações, lazer, o que estavas a falar entre o equilíbrio entre dar e receber, depois consegues estar mais equilibrado, porque senão é tanta pressão, é tanto stress, é tanta adrenalina, é tantas decisões, tantos desafios, há tantos desafios para crescer, que se não tiveres uma boa base, ou te vais abaixo, ou vais-te abaixo, ou então passas o dia constantemente irritado e estressado, e isso depois tem repercussões na forma como falas com os outros, e por isso estou longíssimo de ser perfeito, longíssimo, mas ajuda-me a equilibrar o meu estado, e o estado é a base da performance, e portanto se eu quiser performar bem, seja no meu trabalho, seja na forma como estou com os outros, eu tenho que vir de um centro sólido. Nem sempre isso é fácil, mas tento trabalhar nisso o melhor que consigo. Como tu disseste há pouco, entre dar e receber, o equilíbrio entre dar e receber, não fui eu que disse isso. Eu tirei esta frase, porque eu, como te estive a dizer-te há pouco, eu estive a ver as tuas redes sociais, que adoro acompanhar-te, mesmo não partilhando, como estavas a dizer há pouco, com a regularidade que desejarias, mas eu acho que o mais importante às vezes não é a regularidade, porque quando estamos a empreender, não consigo, ou estás focado no teu trabalho, ou estás nas redes sociais a partilhar as coisas com a tua comunidade, mas mais importante do que a regularidade é a profundidade que tu dás às partilhas que fazes. Sim. Então esta do dar e receber, este equilíbrio entre dar e receber que tu aprendeste, sobretudo depois de teres criado a Sonder, esta frase foi tua. Sim. E portanto nós temos realmente que experimentar e ir às vezes aos limites para depois encontrarmos o equilíbrio. Eu passei muito tempo a pensar no sentido da vida, muitas horas aqui em Sintra, de caderno na mão, a escrever, a pensar no sentido da vida, mesmo profundo, à procura de respostas numa altura mais existencial. E é um trabalho que continua sempre, embora agora já tenha o meu centro já descoberto para mim, ou seja, o que é que para mim é a vida. A ideia que as pessoas têm de fogo, se eu ganhasse o Euromilhões e passasse o resto da vida aí todos os dias para a praia e a beber morritos e a jogar raquete e a dar mergulhos, a minha vida era incrível, não é verdade. É uma ideia muito apelativa que uma pessoa pode ter quando não gosta daquilo que faz no dia-a-dia. E, portanto, se estás num trabalho que não gostas, em que trabalhas apenas por remuneração financeira, que às vezes faz parte, não é? Ou seja, mas que o único motivo para trabalhar é pagar contas e conseguir continuar a seguir na vida, e é uma coisa que tu não gostas de fazer, tu estás sempre com esse escape, e portanto é muito giro pensar, fogo, se eu tivesse toda a liberdade e pudesse ir todos os dias para a praia, a minha vida seria incrível. Mas a verdade é que as pessoas que têm essa liberdade, imagina, pessoas que receberam grandes heranças ou o que for, e fazem essa vida, sentem muito falta do resto. E por isso é no equilíbrio entre, quando eu digo dar e receber, é
tu aproveitares o que a vida tem para oferecer, mas tu criares algo para que os outros usufruam também. Porque tudo aquilo que tu usufruis foram outros que criaram. E tu estás nesta sociedade não só para usufruir do que os outros criaram, como também para criar algo que os outros possam usufruir. E por isso, para mim, eu adoro trabalhar, mas há a questão de, ok, tu quando estás a trabalhar e estás a trabalhar há muito tempo, apetece-te, pá, quero ir curtir, quero ir descansar, quero ir umas boas férias a um sítio, mas quando estás há muito tempo de férias, também te começa a vir, mas também já chega e apetece-me voltar a sentir-me útil e a construir. Para mim o sentido da vida está muito num equilíbrio entre essas duas esferas, fazendo os dois idealmente com pessoas de quem gostamos. É estar ao serviço. Estar ao serviço, sim. Estar ao serviço, não deixando de aproveitar as coisas boas que a vida tem para nos dar. Exatamente. Porque quando estás muito ao serviço, o entusiasmo é tão grande que às vezes esqueces-te de receber. Sim. E há aqui 2 pontos que eu queria realçar antes de avançarmos para outra questão, que é, eu estive muitas vezes aqui sentado com crises existenciais e isto é uma mensagem fortíssima, que é, nós temos que ter tempo para estar aborrecidos e para refletirmos sobre o porquê de estarmos assim. Sim. E isso, pergunto-te eu, é uma das tuas mais poderosas ferramentas, digamos, a autorreflexão, para tu conseguires ter a direção para a tua vida, que é, eu não consigo decidir sem eu ter tempo para perceber o que estou a sentir. E isso, pergunto-te, é uma prática diária que tu tens na tua vida, não é? Não diria diária, porque depende de fase. Ou seja, não tenho a prática de todos os dias escrevo. Mas eu escrevo mais quanto mais atrapalhado estou cá dentro. Ou seja, se estiver a passar por um momento mais difícil, ou tenho que tomar mais decisões, ou não sei ainda bem o caminho a seguir, ou não percebo bem a situação pela qual estou a passar, escrevo mais. Se estiver num momento em que as coisas estão a fluir e está tudo a acontecer, escrevo pouco, e se for preciso, há um dia em que me sinto muito agradecido e vou lá e simplesmente escrevo o agradecido que estou. Mas eu escrevo, ou seja, se eu olhar para os meus cadernos, e eu já escrevo desde os 20, na altura que comecei a Sonder, tenho dezenas, não sei se ainda não deve ter chegado à centena de cadernos, mas tenho dezenas de cadernos, milhares e milhares de páginas escritas, que escrevo para mim, ninguém lê, não é? Sou eu que escrevo, e é só estar a escrever para pensar. É a prática mais importante que tenho na minha vida, de longe, a nível de desenvolvimento pessoal. Para mim é mais importante que o desporto, que a alimentação saudável, que a meditação, que a leitura, que é uma coisa que eu faço imenso, e aí sim eu leio todos os dias, praticamente, mas de tudo aquilo que eu faço para poder ser um melhor ser humano, e para poder tomar melhores decisões, e para poder viver uma melhor vida, a autorreflexão é o mais importante, porque para mim é muito terapêutico. É tu pegares nos gatafunhos todos que tens na cabeça, não é? Porque a nossa cabeça anda em círculos e os pensamentos são muito erráticos às vezes, e tu obrigas a focar-te, e quando tu estás a escrever, sabes a sensação de quando estás a pensar e queres pensar noutra coisa, mas os pensamentos andas em círculos, mas, ou a sensação de estás a ler um livro, estás a ler, chegas ao final da página, não li nada, e vais ao início outra vez, e vais lá outra vez, e às vezes, segunda vez, chegas ao final da página, não li nada. Porquê? Porque tu, quando estás a ler, a tua mente desvia-se. Quando estás a escrever, se a tua mente se desviar, tu paras de escrever. Tu não consegues estar a escrever e a pensar noutra coisa. Ou seja, é uma meditação, é uma ferramenta de foco. Só tenho uma prática assim mais estruturada de reflexão, que é a cada 3 meses, em que paro uma semana, costumo ir para o Alentejo, já varia, mas o sítio onde costumo ir é para o Alentejo, e estou uma semana inteira só a ler, a escrever, a pensar, a preparar os próximos 3 meses, e consigo estar 10 horas seguidas, se for preciso, com uma pausa ou outra, como é óbvio, mas só a escrever. E saio de uma reflexão dessas com 200 páginas escritas, numa semana. E escreves sobre o quê? Qual foi a última vez que escreveste? E sobre o que é que escreveste? Não querendo entrar na tua intimidade. Sim, mas posso partilhar. É sobretudo tu dia devias escrever um livro sobre tudo aquilo que tu escreveste. Foi tanta coisa. Isso era incrível, fazeres uma compilação. Uma compilação. E deixar os cadernos aos meus filhos. Isso era uma coisa que eu gostava, para eles perceberem como é que foi a vida do pai. Isso era incrível, até porque uma das coisas que tu fazes, que te gera muita inspiração, é ler biografias. Sim, sem dúvida. De pessoas que neste momento estão numa fase de vida onde tu queres estar um dia. São os meus livros preferidos, biografias. Tens que fazer uma biografia? Mas não já, ainda tenho tanta vida pela frente. Mas estava a falar com o Sturkan e ele diz que tem mais dificuldade em focar-se na leitura. Eu estava-lhe a dizer, os meus amigos que têm dificuldade em focar-se na leitura, eu recomendo sempre biografias. Porque biografias é como ver um filme, é como ver uma série. A diferença é que tu consegues ter aprendizagens pelo meio, enquanto estás na narrativa e no storytelling. Aliás, eu tenho aqui um apontamento, fui ver os teus posts e tu dizias
Eu leio desde aos 6 anos, li o meu primeiro livro, Uma Aventura na Escola. Sim, Uma Aventura na Escola, é E verdade. diz, aos 4 anos, a minha mãe colocou-me a ler as primeiras palavras. Sim. E tu dizes, ler livros de ficção dá-me a capacidade de visualização, abstração e imaginação. Sim, A não ficção permite-me aprender com a experiência dos outros. sim. Eu leio porque tenho objetivos ambiciosos e quero descobrir como lá chegar da melhor forma possível. Sim, eu escrevi isso. Escrevi Sim, isso é a coisa que eu diria. Sim, eu li, a minha mãe começou-me acho que foi a melhor, fez muita coisa boa para mim, mas esta foi uma das melhores, começou-me a colocar a ler muito cedo e, portanto, eu imaginei, pré-primária eu já lia, ninguém na minha turma lia, nem sequer tínhamos sido ensinados a ler. Eu lembro-me no primeiro ano, eu era muito fofinha de massa, não dizia os Fs, não dizia os Rs também, nem dizia os Ls. Portanto, imagina, eu tive terapia da fala durante algum tempo, porque eu falava assim, basicamente, eu sou fodoico e falava assim. Era mesmo espinha de massa, mas li ficção quase até aos meus 20, era a única coisa que lia. Era raro ler livros de não ficção, não estava ainda desperto para a importância e para a necessidade de aprender com pessoas que já viveram vidas com muitas experiências com as quais tu podes aprender. E eventualmente, quando transito para começar a empresa, e depois mais tarde a seguir à viagem à Ásia, quando comecei a empresa comecei a ler muito sobre liderança, gestão. Porque o insight é muito simples, não é? Se nós partimos de uma premissa base, que é tu és o responsável pela tua vida, ninguém te vem salvar. Tu tens objetivos, depende de ti conquistá-los. Tipo, não há ninguém que te venha dar aquilo que tu queres. Se tu és o responsável, quanto melhor tu fores, melhores serão os teus resultados. E tu, para seres melhor, tens 2 veículos grandes para aprender. Um é com base em experiência, ou seja, eu faço, tropeço, aprendo, repito e vou repetir melhor. Que é fundamental. Que é essencial, e há muitas lições da nossa vida que nós só conseguimos aprender dessa forma, porque a nossa vida é única, mas há outras lições que nós podemos aprender com pessoas que já passaram por caminhos semelhantes, que já tropeçaram, e nós conseguimos evitar esses tropeções, ou pelo menos fazê-lo de uma forma melhor. E isso é muito a minha atitude perante a leitura hoje em dia. A partir dos meus 20 comecei a ler muito, mais numa ótica de estudar. Ou seja, eu quero chegar ali, o que é que eu preciso de aprender para chegar lá mais rápido? Porque se eu tiver que esperar que eu aprenda sozinho a tropeçar no dia-a-dia às cambalhotas, vou demorar muito tempo. E tenho objetivos, quero atingi-los e, portanto, quem é que tem os ensinamentos que eu preciso para eu conseguir estudar, aprender com eles e ir para lá mais rápido? E é muito fácil perceber porque é que tens esta paixão, porque há uma intenção com essa leitura. Exato, é intencional. Tu sabes, as pessoas têm que pensar, porque é que eu quero ler? Sim. Tu queres ler porque eu tenho a Sonder, eu quero implementar esta agência com pessoas autênticas, que não existe nada em Portugal, então há aqui um propósito muito grande. Sim. Então eu quero aprender rápido. Sim. Então é muito fácil para mim estar focado numa coisa que eu sei que me pode trazer benefícios. Sim. E eu também te pergunto isto, tu não achas que também essa falta de concentração na leitura também tem muito a ver com aquilo que é o grande desafio da sociedade hoje em dia, excesso de estímulos? Sim, a atenção está sempre... Porque a leitura, para mim, é uma terapia, Sim, porque obriga-te a desligar dos estímulos para estares ali. E a vida Isso é um requer... desafio, a vida requer... A vida requer tu saberes comer brócolos, mesmo quando não gostas, sabes? E tu tens um insight que está no meio de um livro de 300 páginas e ele está ali na página 180. Tu não sabes ainda, mas ele está lá. Mas tu não consegues chegar ao insight se não passar pelas primeiras 179 páginas, em que se calhar não retiraste sumo nenhum. E cada vez mais começa-se a criar a crença, porque tu nos primeiros 5 segundos tens de ter logo a resposta, o gancho, o hook que vai dar, não sei o quê, de que tu deves ter a recompensa antes do esforço. Mas tu não tiveres a capacidade de passar pelo desconforto de eu não sei fazer isto, dói, isto custa e estou preso, e tu nunca vais obter a recompensa. E a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, como estão sempre à espera da recompensa rápida, vai por um certo caminho, está lá 1, 2, 3 meses, não deu ainda, ok, então vou voltar para trás, se calhar não era isto, vou para outro. Vou para outro caminho, 1, 2, 3 meses, não deu, vou voltar para trás, vou para outro. E estás constantemente a vida inteira a ir em curtas direções para múltiplos sítios diferentes. Quando na realidade a recompensa está quando tu colocas anos atrás de uma coisa. Porque as coisas, como estavas a dizer, demora tempo. E eu digo outra coisa também, que é nunca desistas na fase de adaptação. Exatamente. Nunca podes desistir nesta fase. Então, mas como é que eu tenho força para não desistir? Tu ao início não gostavas de fazer esta sessão de movimentos que fazes com Pedro Sturcan, eu já fiz essa aula contigo. Eu não aqui. gostava, não tinha jeito e era doloroso. E ainda era é doloroso, às vezes, sim. Claro, e quando é doloroso parece que não gostamos tanto, não é? Mas tu nunca desististe, porque tu sabias porque é que precisavas de fazer aquilo. Exatamente. A minha rotina matinal, eu comecei a fazer rituais matinais desde os
23, que foi depois da minha viagem à Ásia, quando despertei para o desenvolvimento pessoal. E já tive muitas diferentes. Já tive aqui um mini trampolim em que saltava 5 minutos de manhã para ativar o sistema. Uau, isso é fixe, eu adoro saltar também. E saltas muito pequenino, é um mini trampolim. Já fiz montes de coisas diferentes. Eu sou um experimentador, eu gosto muito de experimentar. Eu sou cético no sentido em que não acredito em tudo o que me dizem, mas, olha um cão, é o meu tema aqui. É o temaki, malta. Olha, vai entrar aqui no nosso podcast. Oh, temaki. É um temaki de tofu ou de salmão? É o de salmão em Filadélfia. Estava a falar do meu ritual matinal, em que ele também... Sim. Ele entra no ritual matinal. Ele vem sempre cumprimentar todos os dias. Para mim, o propósito de um ritual matinal é dar-te aquilo que tu sabes que precisas, mas que não tens tempo no dia-a-dia para fazer. Ou seja, tens ali, pode ser 15 minutos, pode ser 40, é o tempo que tiveres, mas para fazeres algo que sabes que no dia-a-dia vais ser atropelado e não tens tempo para fazer. Ou seja, tens muita coisa a acontecer. E, portanto, para mim, neste momento, nesta fase da minha vida, em que estou nos meus 30, mobilidade começou a ser uma questão. Ou seja, sinto-me menos móvel e pensei, eu não quero chegar aos 50 e estar pouco móvel. Eu quero ter mobilidade e, portanto, trabalhar muita mobilidade, respiração consciente e uma parte de meditação que eu não tenho nenhum momento do meu dia em que eu consigo fazer. E, portanto, agradecer para mim por aquilo que está a correr bem e procurar centrar-me e visualizar os meus objetivos e aquilo que quero atingir é muito importante. E não tenho outro momento do meu dia onde eu consiga fazer e é isso que nós fazemos. E que tens que o fazer, não é? Porque sim, para mim é importante. Esta questão da gratidão, sim. Sobretudo um empreendedor como tu, que tens tantos momentos em que tens que tomar decisões e que te sentes sozinho, sim. Tu tens que te automotivar sim. E agradecer por tudo o que tens, não é? Sim, sem dúvida. Tu estás sempre à procura daquilo que queres fazer a seguir, do próximo passo na tua criação, no teu projeto. Então é muito raro, porque tu conquistas uma coisa, next. Sabes? Ou seja, não há bem um tempo para celebrar. Eu queria dizer uma coisa que tu disseste há pouco que eu acho interessante, em relação ao propósito por trás da dor ou do sacrifício. A pergunta é, ok, mas o sacrifício é uma coisa boa, o desconforto é uma coisa boa, a dor é uma coisa boa, o sofrimento é uma coisa boa? Depende. Há um propósito por trás ou não? Se tu souberes que há uma recompensa, ou seja, quando digo uma recompensa há algo que tu queres atingir que é importante para ti, seja criares um projeto, seja melhorares a tua forma física, seja melhorares um casamento, seja melhorares a forma como crias os teus filhos, sabes? Seja melhorar a tua saúde mental. Tu sabes que se tu queres melhorar a tua saúde mental e tens alguns desafios e a tua solução é fazer terapia, tu sabes que vai ser desconfortável no início. Se tu queres criar uma empresa, tu sabes que vai ser extremamente desafiante no início. Se tu queres melhorar a tua forma física e tens que começar a comer melhor e ir ao ginásio, tu sabes que vai ser desconfortável, mas há um propósito por trás. E, portanto, eu acho que nós vivemos cada vez mais numa sociedade que é contra o desconforto, o sacrifício, é tudo muito utópico. O equilíbrio, o work-life balance tem que ser tudo perfeito. Mas, na realidade, tu não consegues atingir um objetivo que seja importante para ti sem passares pelo desequilíbrio, pelo desconforto, pelo sofrimento, pela dor, sem te sacrificares um pouco daquilo que é o teu bem-estar. E isso é ok quando sacrificas por algo que é importante para ti. E eu acho que a mensagem que tem que ficar aqui é qual é a intenção que está por trás daquilo que eu estou a fazer. Sim. Eu quero correr uma maratona, porquê? Porquê que eu quero correr uma maratona? Para ganhar uma medalha no final? Porque toda a gente está a correr maratonas e eu também quero? Ou porque eu quero correr uma maratona porque eu quero perceber que adaptações fisiológicas eu vou sentir no meu corpo? Porque eu quero perceber que adaptações mentais e espirituais eu vou alcançar no meu corpo físico, mental, emocional e espiritual, por exemplo. Isso é o que me move numa corrida, por exemplo. Eu adoro. Eu podia nadar, ou podia fazer só uma aula de dança, ou podia fazer só treinos de 40 minutos, mas porquê é que eu gosto de preparar distâncias de 42 km e 195 metros? Porque aquilo que eu aprendo na jornada com os treinos, eu ainda esta semana tive um treino superior a 90 minutos, intervalado de alta intensidade. A primeira metade do treino, eu tive uma dificuldade enorme em conectar a mente com o corpo, porque eu estava cheia de problemas e a pensar em várias coisas. Mas o treino foi tão exigente fisicamente que a minha mente ficou tão cansada de tentar pensar em várias coisas que acabou por desistir. Sim. E conectou-se ao corpo e acabou. Ou seja, esse cansar o corpo fez com que depois a minha alma começou a fluir. Sim. E quando a alma começa a fluir, vem-te a criatividade, vem-te a leveza e vem-te aquele espírito de positividade para enfrentar o dia. Sim. Porque todos nós temos a capacidade de descobrir. Todos nós temos a incrível capacidade de descobrir. Mas para isso nós temos que reservar tempo para estarmos connosco. E aí tu falaste de 3 ferramentas que tu usas. A leitura, que te faz sonhar e acreditar que é possível. A autorreflexão, investir tempo a perceber quem é que eu sou.
E depois aqui a escrita, que tu não me chegaste a dizer. Qual foi a última coisa importante que tu escreveste nas dezenas de livros, de cadernos que tu tens ali em tua casa? Sabes, eu escrevo 95% do tempo sobre problemas. Ou seja, os problemas que eu estou a passar e como é que eu os consigo resolver. Ou seja, eu escrevo mesmo para pensar, para encontrar boas soluções. Que é muito explicar, ou seja, explicar a mim próprio, na realidade, o que estou a escrever, não é? Aquilo pelo qual estou a passar, quais é que são os desafios, e as soluções começam a surgir. Se uma pessoa for ler os meus cadernos, pensa, este gajo tem imensos problemas, porque eu só escrevo sobre os problemas para resolver, porque as coisas boas estou tranquilo, estou a aproveitar. Mas eu acho que os teus problemas são os problemas que toda a gente tem. Sim, mas no meu caso em particular, Qual foi o último problema? Eu escrevo sobretudo sobre trabalho. Quando voltei da viagem da Ásia, escrevia muito sobre a minha vida pessoal. Porque era isso que não estava bem resolvido, ou seja, eu não tinha uma relação, era uma coisa que eu queria ter, eu não passava tempo com os meus amigos, era uma coisa que eu queria fazer, eu não cuidava da minha alimentação, não fazia desporto, dormia pouco. Como já tenho essa parte da minha vida mais resolvida, porque passei os últimos 10 anos a trabalhar nisso, e estou muito focado no meu projeto, quase tudo aquilo que eu escrevo é sobre os desafios que tenho no meu trabalho, que é, tu queres crescer, e crescer vem com desafios. Como é que tu escalas equipas? Portanto, liderança de equipas, formação de equipas, recrutamento de equipas. E a última coisa que escrevi foi, depois de estar os últimos 3 meses a bater com a cabeça na parede, com um conjunto de desafios de como é que eu resolvi isto, como é que eu chego lá. Porque não estavas a conseguir? Não estava, ou seja, às vezes as soluções são muito evidentes, mas tu para chegares à simplicidade tens que passar pela complexidade primeiro. Ai, gostei dessa frase. Sabes? Também sinto isso. Tu tens que passar pela complexidade para chegar à simplicidade. Sim, que é para perceber, não precisa de ser tão complicado, calma. Exato. Quem é que dizia isto? Acho que era o físico Richard Feynman, acho que era ele que dizia, não sei se era Einstein ou Feynman, acho que era o Feynman, que é, tu não sabes realmente uma coisa se não o conseguires explicar a uma criança de 6 anos. E por isso, quando tu tens uma tese muito elaborada, com nomes muito complexos sobre um tema, não quer dizer que tu o compreendas bem. Pode fazer sentir melhor contigo próprio, mas não quer dizer que o compreendas bem. Quando consegues explicar a uma criança de 6 anos, aí tu já dominas. E eu tive 3 meses a escrever muitas páginas, como é que eu resolvo isto, como é que eu consigo chegar lá, até que o fim de semana passado, e daí a importância do equilíbrio, fim de semana passado fui para a Costa Alentejana com a Constança, com a minha mulher, passámos um ótimo fim de semana em que a minha cabeça esteve muitas vezes a trabalhar, ou seja, a pensar, mesmo estando na praia a dar um mergulho no mar a pensar, mas tive algumas conversas, tive com alguns amigos que estavam lá também, cheguei, vim de carro, 3 horas a conduzir, escrevi um género de um desabafo no caderno, e no dia a seguir acordei, fui outra vez para o caderno, bum, chegou à conclusão do que é que eu precisava de fazer. Isso. Porque às vezes é preciso parar. É preciso tu parar, sim. Há para quem esteja a ouvir e seja mais técnico, e gosto mais de conhecimento, o teu cérebro tem 2 grandes formas de processar, de estar no dia-a-dia. Tens 2 redes neuronais que estão ativas em momentos diferentes. Eu não vou saber dizer isto em português, porque eu leio muito em inglês, mas tens uma rede que se chama Task Positive Network, que é a rede de quando tu estás focado numa tarefa, e tens a Default Network, que é a rede que está sempre a operar quando tu estás em modo de sonhar no dia-a-dia. Estás a ver quando estás a fazer uma coisa que já sabes fazer e que não precisas de atenção, tipo lavar a louça, ou cozinhar, ou tomar banho, ou conduzir, ou andar, tu estás em piloto automático, ou seja, a parte do teu cérebro que se foca, esta Task Positive Network, não está focada numa coisa, então tu tens sempre atrás uma Default Network, ou seja, que está lá sempre, que o que te faz é sonhar, é o teu inconsciente que te está a trazer pensamentos e emoções e ideias. E o que a criatividade diz, isto é um nome muito engraçado, Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo que escreveu um livro muito conhecido chamado Flow, o que ele diz é que o insight criativo vem em 3 fases. Primeira fase, tu estás focado, com a tua atenção plena, a tentar resolver o problema. E estás ali, com a tua mente consciente, em cima dele, e não chegas à conclusão. Tu estás perto, mas não chegas lá. Depois relaxas e vais fazer algo, por isso é que grandes mentes filósofos gostavam de ir passear a seguir ao almoço, vais fazer algo que não requeira estares focado. E depois disso, vem o insight. E o insight quase sempre vem, não da mente consciente, mas sim do teu inconsciente que é muito mais poderoso que o teu consciente, ter estado a processar esta informação, às vezes durante a noite, às vezes durante o dia, e por isso é que tu às vezes acordas e tens uma resposta que não tinhas antes. E a escrita aí foi importante, que sempre. É, como eu estou no flow, eu vou já escrever para esquematizar. Sim, 95% das minhas decisões de vida, insights, estratégias, vêm da escrita. É porque isto de confiar no processo do flow, não tens momentos, tu que és uma pessoa extremamente focada, mental, e que já quebraste por excesso de trabalho, Sim. ter a capacidade de confiar que se agora estiveres aqui sem fazer nada e des um mergulho no mar
e ouvis os teus amigos e se estiveres aqui um bocadinho com a constância que a coisa vai fluir, Sim. ao mesmo tempo não te apoquenta um bocadinho porque, Sente- sei lá se vem a criatividade. Não é um desafio para uma mente altamente empreendedora e disciplinada como a tua? Eu acho que é uma questão que vem mesmo com maturidade e tempo de vida. Certamente eu já me senti muitas vezes culpado por não estar a trabalhar e a produzir. E ainda acontece, atenção, mas já tenho um pouco mais de maturidade e já consigo perceber, epá, eu não estou a conseguir chegar lá, desta via, eu tenho que experimentar outra. E portanto saber, ok, respirar um bocadinho, descontrair, vir dar um mergulho, fazer e dar um passeio, ainda me custa às vezes, porque eu sou muito de querer controlar a coisa e é muito mais fácil pelo menos tu investiste 4 horas a tentar resolver a coisa, em vez de, ok, vou dar um passeio durante 4 horas pela Serra de Sintra a esperar que surja. Está muito fora do teu controle. E para mim, que gosto de controlar mais as coisas, é mais difícil. E tu hoje és assim e acreditas, eu vou desligar, porque foi preciso ir ao excesso de trabalho, foi preciso trabalhar sem teres tempo para ti, Sim. para tu perceberes hoje que o desligar e promover uma vida social e uma vida na natureza é o segredo para uma vida longa e com propósito. Daí a importância de nós temos às vezes que ir aos limites. Sim. Quem te levou a esse limite foi a tua primeira empresa que tu criaste com 20 anos, que foi a Sonder. Exatamente. Ou seja, se por um lado tu fizeste a Sonder crescer de uma forma exponencial, qual foi o custo que isso teve na tua vida? E agora vamos viajar, retroceder um bocadinho no tempo e vamos ao Fred, com 20 anos, que diz, vou criar uma agência de pessoas autênticas para elas fazerem anúncios para o mundo inteiro. Na altura estava, como acredito que muita gente já tenha estado ou está neste momento, sentia-me perdido, sem norte. O norte é uma coisa muito importante, uma pessoa ter direção. Quando tu tens direção, tu mobilizas os teus recursos internos rumo a um destino. Quando não tens direção, sentes-te... É uma sensação chata, que eu compreendo muito profundamente. Estudavas gestão. Estava gestão, sim. E não gostavas nada daquilo. Eu hoje em dia adoro gestão, adoro liderança, mas na altura não me apaixonava ir para a faculdade, aprender sobre aqueles temas que não conseguia ver utilidade prática. E pronto, ganhei esta direção, comecei aqui a minha jornada, comecei a empreender, era muito novo. A minha principal ferramenta era a ingenuidade de quem está a começar pela primeira vez e não sabe aquilo que espera. Sabes, com um otimismo de isto vai ser, está aqui a ideia, está aqui o potencial do mercado, isto é peanuts, agora é fazer acontecer. Mas como é que surge essa ideia? Tu estavas na faculdade? Sim, a ideia surge porque estávamos a fazer um trabalho de grupo e tínhamos que estudar uma empresa nos seus mais variados setores. E estudámos uma empresa na área da publicidade, tínhamos que estudar a empresa e eu percebi, ao estudar a empresa e o mercado, que o mercado da publicidade queria pessoas autênticas e não queria os modelos aspiracionais, ou não queria tanto. Queria cada vez mais pessoas autênticas com quem nós nos consigamos identificar. E eu percebi, ok, está aqui, as agências de modelos têm modelos, não são especializadas em encontrar as pessoas autênticas, é isto que o mercado quer, portanto, há muita procura, há pouca oferta. Eu, Fred Canticastro, vou resolver este problema com 19 anos, foi quando comecei a ter a ideia e a pensar e a sonhar e a idealizar, até que aos 20 anos decido, está na altura, e tirei tudo do meu quarto, arranjei o meu primeiro investidor, a primeira pessoa que acreditou em mim, a minha avó, Mami, que... A avó Mami. Mami é francês, Mami, não é? ela é belga e Mami é avó em francês. Ah, e, portanto, ok. nós Mami. sempre a tratamos por Mami. Portanto, a minha avó acreditou em mim, apostou em mim, Que é que ela te investiu em disse? mim. Quando tu lhe pediste, avó, dá-me 20 mil euros para eu criar uma empresa. Não foi bem assim, não é? Primeiro, mas lembro-me perfeitamente de convidei-a para almoçar, eu a tentar ter uma postura mais séria, mais profissional. Com 19 anos. Sim, exato. Convidei-a para almoçar em casa e eu já tinha partilhado com ela algumas vezes a ideia, porque ela foi empreendedora. A minha avó tem uma história muito interessante, daria para um podcast inteiro sobre ela. Foi deixada pelo marido muito cedo, tinha 5 filhos, um dos quais o meu pai. A minha tia mais velha tinha 5 anos e o mais novo tinha 8 meses. E foi deixada sozinha, sem qualquer tipo de suporte e apoio, e teve que se virar à vida. E fez muita coisa, mas depois acabou por empreender na indústria do têxtil e criou a sua linha de roupa. A minha avó partiu há 1 ano e meio. Foi de 24, um ano e meio, portanto, sim. E eu antes disso entrevistei-a, fiz-lhe uma coisa que queria fazer há muito tempo, só que ela tinha cancro, eu sabia que tinha pouco tempo, então entrevistei a ela
E entrevistei os meus tios e os meus primos e disse-lhes que era um presente para ela. Juntei tudo e no Natal, que foi o último Natal dela, mostrei um documentário de 1h30. E tu vês mesmo, tudo aquilo que ela fez foi pela família. E um tio meu disse, ela tinha tido todo o direito de dizer, pá, eu não consigo ficar com os 5, vou ficar com 2, não consigo ficar com todos, porque tu tens 5 filhos, 24 anos, não tens meio económico de sustento. O que é que tu fazes? Portanto, o nível de força, coragem, ética de trabalho que tens que ter para superar isso, eu tenho muito orgulho nela e toda a família tem muito orgulho nela porque ela foi a primeira grande empreendedora da família e, portanto, eu confiava nela e partilhava ideias com ela. Não, e ela está viva em ti. Ela está viva em mim, sim, está viva em mim. Porque tudo o que tu és, sim, ela toda essa tua muito. forma, eu vejo muito isso, eu digo isso também em relação ao meu avô. Eu vejo características do meu avô que ele tinha, que eu admirava e eu vejo que eu as tenho também. E quando eu as sinto dentro de mim, quando estou a praticá-las, eu sinto uma borboleta dentro de mim que só sentes isto quando eles partem. Que eu sinto que, ele está aqui. Está a viver em ti. Ele está a viver em mim, então ele não morre. Sim. Mas estavas tu sentado e disseste, avó Mami, olha, sim. eu sim. quero... A mim tenho aqui esta ideia, não sei o quê, e ela vira-se para mim, com um ar sincero, e disse, eu já sabia, e ela, belga, portanto, diz os R's carregados, já sabia que me ias dizer isso. E, portanto, estive a pensar, e eu não lhe tinha dito valor nenhum, mas eu no meu business plan, que era uma folha de papel no meu caderno, por isso senti que precisava de 40 mil euros, era o valor que precisava para começar o projeto. E quando falei com ela, já sabia que me ias pedir dinheiro para reinvestir e, portanto, estive a pensar e posso emprestar-te 15 mil euros. Eu, não sei o quê, mas eu preciso... E consegui 20 mil euros, que era metade do que eu achava que precisava, que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me obrigou-me a ser muito mais criativo e resiliente. E ela sabia disso. Talvez, pois, nunca tinha pensado nisso. Ela sabia, eu sei que ele se calhar precisa de 40 mil, sim. mas eu vou-lhe dar 15 mil ou 20 sim. mil, que é para ele dar valor. Sim. Que para uma pessoa pensa, 20 mil euros é imenso dinheiro. E numa pessoa que vive a sua vida, 20 mil euros é muito dinheiro. Mas para uma empresa, 20 mil euros é muito pouco. Foi um ponto de partida fenomenal, pelo qual eu agradeço. E sei que fui um privilegiado nesse aspecto. E gosto sempre de frisar que, passado 2 anos, lhe devolvi de volta com juros, porque era o compromisso que nós tínhamos. Lembro-me perfeitamente de ter pago e foi uma grande sensação de fiz acontecer. Olha, o compromisso. Compromisso. Os compromissos são para serem cumpridos. Sabes, e um compromisso com alguém que te dá colo. Sim. Que isso ainda é mais empoderador. E cria uma pressão grande porque tu tens que encontrar a solução, não podes falhar. Tu há bocado falaste de uma coisa que é como não desistir. Sim, porque... Foi mesmo difícil empreender, sabes? Como é que foi empreender com 20 mil euros? Chegou-te? Não, claro que não. Eu lembro-me perfeitamente nos primeiros meses, nos primeiros meses, a nível financeiro um projeto faz sempre um U, não é? Ou seja, tu começas com X dinheiro, começas a gastar, a investir, e depois eventualmente tens que fazer um para começar, ou seja, o dinheiro que trazes todos os meses tem que ser maior do que o dinheiro que gastas. E isso demora o seu tempo, e para cada projeto demora tempos diferentes. Há projetos, por exemplo, um projeto de serviços pode ser logo no primeiro mês. Tipo, eu vou abrir o meu escritório de contabilidade e eu sou o único contabilista. Ok, eu se calhar no primeiro mês consigo logo, porque o investimento é muito pouco. Quando é produto e tens que investir em inventário, já demora mais tempo. No meu caso eu tive ali uns meses em que, sempre a gastar todos os meses, não entrava um único euro, muita ansiedade. Eu que nunca tinha tido grande ansiedade na vida, comecei a ter quase que crises de ansiedade. Estás na arena sozinho. Estás na arena sozinho e não podes partilhar com ninguém. E tens 20 anos. Sim. Foi mesmo duro. Foi das experiências mais duras da minha vida. O que foi mais duro? Tu sabes que não tens dinheiro para pagar salários ao final do mês. Tens uma equipa que acredita em ti e que alguns deles saíram do trabalho em que estavam para começarem a trabalhar contigo. E tu sabes que faltam 15 dias para pagar salários e não tens dinheiro. E fizeste um business plan contadinho, nada a esbanjar, a dar o melhor que tinhas e que sabias. Eu não esbanjava €1. Então como é que consegues dar a volta quando daqui a 15 dias tens que pagar ordenados? Tens que ser muito criativo. Ligar aos clientes. Dá-me um exemplo. Um exemplo. Já quando começámos a faturar, nós tínhamos o desafio de tínhamos que criar uma comunidade primeiro, uma base de dados de agenciados, para colocar a filmar. E depois disso, tínhamos que pôr as pessoas a filmar e os clientes pagam 3 a 4 meses. Ou seja, tu ias estar pelo menos 6, 7 meses no total, entre os 3 meses de construir a comunidade inicial e depois pô-los a filmar, e as pessoas não são logo excelentes no início, portanto vão ao primeiro casting e estão nervosas, têm que ir ao segundo, ao terceiro e só se calhar ao sétimo. Nós temos um agenciado nosso
Filipe Fernandes, lembro-me perfeitamente que fui almoçar à hamburgueria do bairro, na altura com a equipa, e vi um rapaz, ele devia ter pai 30 anos na altura, de óculos de sol assim a olhar para um edifício. Eu pensei, ganda casting. Fui lá, dei-lhe um cartão, eu, a sério, nunca pensei nisso. Era arquiteto, pensei que estava a olhar para o edifício. Foi ao meu quarto ser agenciado, porque eu fazia tudo no meu quarto na altura, não tinha dinheiro para ter um escritório. Fez para aí 10, 12 castings em que não filmou uma única vez e pensou em desistir. E hoje em dia é dos nossos agenciados que mais filmou, que mais faturou, que mais anúncios fez. Atenção, estamos aqui a falar, para quem não sabe, a Sonder, estamos a falar de angariar agenciados, são pessoas reais, pessoas autênticas, não são modelos. Pessoas que nunca pensaram em fazer um anúncio. Claro. Nunca pensaram. E há uma framework muito interessante para pensar nisto. É o ciclo emocional da mudança. São 2 psicólogos que criaram esta framework. Todas as mudanças, sejam elas criar uma empresa, sejam elas um divórcio, sejam elas começar a melhorar a tua forma física, todas as mudanças passam pelos mesmos estágios. Primeiro estágio chama-se otimismo desinformado, que é, eu tenho um sonho, tenho uma ideia, não tenho conhecimento, porque ainda nunca estive na arena, e portanto eu acho que vai correr tudo bem. Se tu achas que ia correr tudo mal, tu nem começavas. Portanto, tu achas que é um otimismo desinformado e tu começas, sorriso na cara, bora, o mundo é nosso. E começas a enfrentar os obstáculos que não conhecias. E entras na fase de pessimismo informado, que é, tu já tens informação e ela não é boa. É tipo, isto é muito mais difícil do que eu pensava. Como é que eu me vou safar disto? Sabes, a ser pai, do nada das por ti, passaram 6 meses, tens uma carência difícil e não dormes há 6 meses. Começaste numa empresa, no meu caso, passaram 6 meses e não tens dinheiro para pagar salários. Ou seja, entras num pessimismo informado. Isto é muito mais difícil do que eu pensava. Isto afinal não é peanuts como eu achava que ia ser. E esse pessimismo informado é tu quando começas a repensar a tua vida inteira. Que é, ui, se calhar isto não era bem para mim, se calhar não tomei a decisão certa. E a maioria das pessoas na fase de pessimismo informado voltam para trás. E este é o erro que nós fazemos. É aqui que não podemos, é no virar da curva. É no virar da curva. E é a fase do pessimismo informado. E se tu persistires no pessimismo informado, que é continuares a acreditar, mas eu acredito, eu sei que é difícil, mas eu vou encontrar forma. Tu continuas, chegas à terceira fase, que é aquela que se chama do vale do desespero. Que é quando o pessimismo informado chega a um nível em que tu chegas a um ponto em que é tipo, eu já não consigo mais. Eu já dei tudo o que tinha a dar. Eu já fiz tudo o que podia fazer, eu não consigo mais. Por favor, salvem-me, tirem-me daqui. Como é que eu fujo desta situação? E eu cheguei a essa fase, que era quando estava com crise de ansiedade, estava a tomar banho e tinha ansiedade, nem sabia o que era, e quando o único pensamento que estava na minha cabeça era vou falir, não vou conseguir pagar a minha avó, vou falir, vou provar a todas as pessoas que disseram que eu era um parvo em sair da faculdade, vou dizer-lhes que estavam certos, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer à minha vida? E no momento do vale do desespero é onde o caráter se forma. E quando tu tens a capacidade de enfrentar o inferno nos olhos e, como diz aquela frase, se estás no inferno, continua em frente. Não fiques lá. Exato. Continua. E quando tu tens a capacidade de não voltar para trás com medo, mas persistir, tu estás a um danoninho de distância. É aí onde a magia acontece. E entras na quarta fase, que é o otimismo informado. Afinal, eu já sei como é que isto se faz, afinal já começo a ter algumas respostas. Mas o segredo para passar do fundo para o otimismo informado é que aquele danoninho... Sim, que é uma migalhinha. Eu sei o que é, mas esse danoninho é do género, não penses, continua. Continua. Ou seja, então mas o que é que se faz aí? É continuar sem pensar, é acredita. Acreditar. Nessa fase já nem é intelectual, e a verdade é que consegues. Consegues. Se persistires e fores criativo e se fores humilde e estiveres à procura de soluções diferentes, consegues. E tu passas mesmo numa maratona ou numa corrida ali no quilómetro. Há ali um momento em que é tipo, tirem-me daqui, eu não quero, afinal. Tal e qual, eu vou-te dizer, ali no quilómetro 37, 38, eu não sei se vou conseguir, eu estou muito cansada, e o que eu faço é, eu deixo-me de me focar na meta. Eu só continuo quilómetro a quilómetro. Porque se pensares na meta, estás na ansiedade. Se pensares muito para trás, estás na depressão. Sim. Então naquele momento até te digo, ou tu te mantens, continua em estado de presença, Sim. mantém o teu estado de presença, ou então vais desmoronar. E na altura tu não tinhas as ferramentas de saúde e bem-estar, nem sequer tinhas a constância ainda na tua vida, e mesmo assim conseguiste. Sim, foi com muito sofrimento. Tens que aguentar a pressão, não te focares em tudo que pode correr mal, não te focares em tudo o que correu mal, é focar-te em pôr um passo à frente do outro. Porque se tu te começas a focar no que correu mal e se projetares na ansiedade, como tu já estás fragilizado, porque estás cansado... Desmoronas. Entras em colapso. Qualquer empreendedor que esteja a ouvir isto sabe que em empreender tu estás ali, entre aspas, às portas da morte,
várias vezes no teu crescimento. Portanto, sempre que estás a crescer, há momentos em que tu estás mesmo, não sei como é que vou fazer isto acontecer. E se mantiveres presente um passinho à frente do outro, eventualmente, afinal vai dar. E depois, passado uns meses, tipo, isto afinal é fácil, isto afinal faz. E aventuras-te noutra. E vais passar pelo ciclo outra vez. Há uma frase que eu gosto muito, eu acredito ser um provérbio chinês, não tenho a certeza. Amanhã é difícil. Depois da amanhã é muito difícil, quase impossível. No dia a seguir é incrível. E a maioria das pessoas desiste depois da amanhã, perto da meia-noite. Por isso, é deixares passar mais um bocadinho. Porque se tu conseguires passar isso, tu vais ganhar aí uma camada de força. Sim. Então, na próxima vez que tiveres outra vez em momentos difíceis, porque já passaste por tantos outros, tu já tens a experiência carapaça das outras vezes. Exatamente. E é muito interessante porque precisamente tu hoje fazes isso no Seekers, com o Life MBA, e agora quando nós estivemos juntos em Gondomar, no Ignite, eu ouvir-te a falar e ver aquelas pessoas todas olharem para ti, é incrível porque a forma como tu falas não é só de quem lê todas as biografias, é de quem já passou pelo lodo. Quem está na arena. Quem está na arena. Então não há nada mais empoderado do que ouvir um discurso de alguém que tem uma enorme vontade de evoluir e de aprender. A Sonder depois cresceu como cresceu e faturou imenso. Por outro lado, isso teve um custo na tua vida que foi, tu entraste numa profunda depressão, ansiedade, e eu pergunto-te quem era o Fred nessa altura que com 22 anos diz, talvez para ser bem-sucedido eu tenha que abdicar da felicidade. Foi o pensamento mais assustador que já me passou pela cabeça. Eu tenho isso escrito. Tu escreveste isto? Sim, e depois risquei, porque pensei, eu não posso acreditar nisto, senão a minha vida está estragada. Porque eu passei pelo meu primeiro ciclo emocional da mudança, que foi criar, e depois do nada já estávamos a faturar, e estávamos na imprensa, e para pessoas a filmar, ótimo, e depois vem outra, porque a vida continua. E a minha jornada seguinte foi já ser bem-sucedido, era muito sério, primeiro, ou seja, eu só trabalhava, era a única coisa que eu fazia. Porquê? Porque eu tinha passado quase que por uma experiência traumática de não ter dinheiro para pagar salários meses e meses e meses seguidos. E, portanto, do compromisso com a tua avó. Exatamente. Sempre esse peso nos ombros. Que em retrospectiva ainda bem, porque foi parte do que me ajudou o propósito a triunfar. Mas de estar tantas vezes às portas de não conseguir continuar o projeto e todas as consequências que isso tinham, estava tão ainda calejado que toda a minha vida era, eu tenho que trabalhar para pôr isto a funcionar, trabalhar. E isso fez-me negligenciar as outras áreas da minha vida todas. Os meus amigos, relações amorosas, saúde, bem-estar. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Dormia no escritório às vezes. Portanto, abdiquei de muita coisa. E isto levou-me a ficar muito sério, que eu sou brincalhão, sabes? Eu gosto de me rir, eu gosto de dançar, eu gosto de viver a vida. Tornei-me muito sério, ou seja, muito preso, firme, ir fisicamente até. Isto levou-me a ter ansiedade social, que era, estava sério, ansioso, e quando estava com pessoas, até amigos meus, amigos próximos, sentia-me ansioso, ou seja, ficava com receio que eles reparassem em eu estar sério e ansioso, então ficava com ansiedade social. Levou-me a passar por um género de crise existencial que é, eu atingi isto tudo tão cedo e não sou feliz. O que é que se passa? E isto foi o que me levou nessa viagem, 2 meses ao Sudeste Asiático, à procura de respostas. Foste sozinho? E fui a primeira semana sozinho para o Myanmar, e depois fui com 3 amigos meus, 3 grandes amigos, fazer o resto da viagem. Fizemos, portanto, Myanmar, Tailândia, Camboja, Laos, que foi o país onde eu virei o chip. Viraste o chip em Laos porquê? O que é que aconteceu? Porque, imagina, nós estávamos a atravessar a fronteira de Camboja para Laos, em baixo de Laos, que são as 1000 ilhas, e estávamos aí de barco no Mekong, um rio castanho, pôr do sol, e não sei, é daqueles momentos em que tipo, surge um insight, e o meu insight foi, para que estar a levar a vida tão a sério? Porquê estar tão sério? Sabes, as coisas vão se resolver, eu vou encontrar aquilo que quero fazer a seguir. Porque para além disto tudo, eu não sabia o que é que ia fazer a seguir, porque para mim a Sonder, ok, já está, eu já atingi. Não sabia sequer o próximo passo, foi aquilo que disse, tive 2 fases em que não sabia bem o meu norte e esta era uma delas, portanto era tudo ali acumulado. E foi uma confiança, lembro-me perfeitamente de ter uma conversa com um grande amigo meu e dele me dizer, pá Fred, relaxa meu. Tens uma empresa, faturas bem, nós estamos todos a estudar ainda, estavam na fase do mestrado. Continua o teu caminho, as respostas vão fluir. E foi tipo, estou aqui em excesso de pensamento, porquê? E a coisa começou a fluir. A primeira metade da viagem, eu estava em tensão o tempo inteiro. Onde é que está a minha resposta? Como é que eu melhoro isto? Como é que eu saio daqui? Como é que eu consigo ser mais feliz? Como é que eu encontro o meu propósito? Sempre naquela tensão.
Eu estava tão tenso que, antes de Laos, portanto, Camboja, pensei, isto não está a dar para mim, marquei um voo para Bali e pensei, vou um mês sozinho para Bali porque fazer um retiro de yoga, uma coisa qualquer, e marquei os voos. E, entretanto, entrei em Laos, tenho este insight, começo a relaxar, só que já tinha o voo comprado. E em Laos nós íamos de lá de baixo das 1000 ilhas para Vang Vieng, que é uma cidade, e tínhamos que parar a meio porque era um caminho muito grande de caminhoneta. Eu compro o bilhete para um destino, eles compram para outro, porque eu ia voar. Entretanto, passado 3 ou 4 horas de viagem, e mando-lhes essa mensagem, vou para um sítio com Wi-Fi, um restaurante, mando-lhes uma mensagem, adorei, não sei o quê, blá, blá, estou nesta cidade aqui a fazer a escala antes de ir para o sítio onde vou voar. E eles respondem a dizer, adorámos também, mas olha, nós também estamos nesta cidade, nós parámos aqui também. E eu tive ali uma janela de 4 horas, sozinha, em que tinha de decidir, vou para Bali, não vou para Bali, vou para Bali, não vou para Bali. E decidi, caguei em Bali. Caguei no voo, continuei a viagem, disse que não ia prosseguir o caminho na carrinha, fui ter com eles, melhor viagem da minha vida. Então, mas espera lá, tu ali tiveste que ouvir a tua intuição. Aí foi a intuição pura. Tu aí tiveste que deixar de ser uma coisa que tu foste sempre habituado a ser até aquele dia, mental. Sim, ali foi só feeling. E o teu desafio era deixar de ser resistente. Sim. E ali foi o teu desafio e tu acedeste à tua caixinha de intuição. Sim, ou seja, não estava consciente dessa experiência, mas foi isso que aconteceu, foi mesmo sentir o que é que eu devo fazer. Sentir. Vou ficar. E foi uma maravilha de viagem, foi a viagem que mudou a minha vida. Se eu tivesse ido para Bali, não estávamos aqui hoje, porque as respostas vieram todas nas semanas a seguir. Quais foram as respostas? Primeiro, tenho que equilibrar a minha vida, tenho que dedicar tempo às pessoas de quem gosto. Tenho que encontrar uma pessoa, eu tinha muito amor para dar e ainda tenho. Agora tenho uma pessoa a quem dar esse amor, na altura não tinha. E, portanto, tenho que encontrar alguém com quem partilhar a minha vida e dar todo este amor que sinto que tenho para dar. Tenho que passar tempo com os meus amigos, tenho que cuidar de mim, não posso trabalhar tanto, tenho que viver a vida, tenho que curtir a vida. A vida é para ser curtida, é para ser vivida, é para ser aproveitada. Não é só para estar focado a trabalhar que nem um louco à procura de conquistar uma coisa. Tu sabes isso porque sentiste. Sim, isso tal como o trabalho, que é preciso estar na arena para saber a dor. Sim. Para curtir a vida, é preciso estar na arena e ir de férias para sentir. Exatamente. E foi mesmo life-changing. Foi o principal ponto de viragem na minha vida. Outro, para que ser tão sério? Eu sou muito focado, como tu sabes, muito obcecado. Nem sou focado, eu diria que sou obcecado mesmo. Relaxa, curta a vida. Mas é muito interessante porque tu ali percebeste, ok, isto é o que eu vou ter que trabalhar ao longo da minha vida de uma forma calma, que é o equilíbrio entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal. Eu chamo-lhe uma obsessão equilibrada, porque eu quero na mesma manter a minha obsessão, porque é na obsessão que tu constróis magia. Não há nada de grandioso que tenha sido criado no universo, neste planeta, que não tenha vindo de uma obsessão permanente de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos que se propuseram a criar algo novo. E, portanto, para mim a obsessão dá sentido à minha vida. Eu não queria ser de outra forma. No meu perfil, há pessoas que já não precisam disto para nada. Qual é o obcecado dos CEOs, das biografias que tu leste, mais equilibrado que tu conheceste? Sabes que a maioria dos empreendedores sobre os quais leio, por exemplo, as biografias do Walter Isaacson são muito boas, tem a biografia do Steve Jobs, do Elon Musk. A maioria dos empreendedores tem a parte da obsessão, mas não tem a parte do equilíbrio. Portanto, são muito raros. Aquele que eu mais admiro por conseguir equilibrar as duas coisas é o Richard Branson. Foi a primeira biografia de um empreendedor que eu li. Chama-se The Virgin, fundadora da Virgin. Foi a primeira biografia que eu li, chama-se Losing My Virginity, e para mim é um modelo de alguém que consegue empreender e ao mesmo tempo não levar a vida tão a sério e aproveitar a vida. Porque os outros empreendedores, na sua maioria, como não conseguem dominar a sua obsessão ou ganhar controle sobre a sua obsessão, essa opção acaba por consumir a sua vida. E tu vês o exemplo de um Steve Jobs ou de um Elon Musk, que são empreendedores incríveis, ou seja, pensando só naquilo que eles conseguiram construir, é extraordinário, requer um nível de foco e de obsessão durante décadas para fazer, mas que depois o resto da vida deles, tu lendo a biografia, vês que o resto da vida deles, as relações, a saúde, nada funciona. Quando tu dizes esta frase, é o equilíbrio entre dar e receber, que é, se nós estivermos só a curtir, não vamos aproveitar a vida, mas também se estivermos só a trabalhar, também não. Tu dizes isto quando vens da Ásia. Foi um bocadinho mais tarde, mas a parte emocional de compreender isso, visceral, vem da Ásia, sim. É de tu sentires que a vida não é só trabalho.
E a vida também não é só lazer. E tu tens de ter um equilíbrio entre as duas. E o equilíbrio vai ser diferente para cada pessoa. Quem tem aquele chip de que gosta muito de trabalhar e de contribuir e de criar e tem aquela energia toda inesgotável, se calhar vai querer trabalhar mais horas. Quem é mais movido por família ou lazer, se calhar vai querer trabalhar menos horas. Portanto, o equilíbrio vai ser diferente para toda a gente, mas é sempre preciso existir um equilíbrio. Mas queria só fazer-te esta pergunta que fiquei curiosa. Nessa biografia do Richard Branson. Exatamente. O que é que ele fazia para ter o equilíbrio? Não era tanto a nível de saúde e bem-estar, embora ele corra e tenha PT e vai ao ginásio e por aí fora. É mais, para mim foi mais pelo curtir a vida. 1000 aventuras, ele é um aventureiro. E portanto a quantidade de aventuras que ele já fez fora de trabalho e que conseguiu de alguma forma integrar as duas coisas, porque para mim é muita integração, sabes? E nem sempre dá para ser aquela baliza perfeitinha de eu desta hora a esta hora trabalho, desta hora a esta hora faço isto, desta hora a esta hora faço aquilo. Às vezes dá, muitas vezes não dá. Às vezes é preciso integrar e ele faz isso muito bem. Tem é um vários desafios em várias áreas da vida e é isso que faz com que tu tenhas equilíbrio. Eu vou-te dar um exemplo. Eu posso ter os meus desafios nos meus projetos como comunicadora, mas ter um desafio e saber que vou correr uma maratona, esse processo, essa preparação faz-me com que eu consiga estabelecer limites no meu trabalho, porque eu assim quero focar a minha energia naquele desafio desportivo que alimenta e que nutre a minha alma. Sim. Então eu acho que esse é um ensinamento muito interessante o que passaste agora, até quero escrever, que é de facto nós temos que ter desafios prazerosos em várias áreas da nossa vida. Não podemos pôr as fichas todas só no trabalho, só na vida pessoal, só na vida social e por aí fora. Agora, tu vais para a Ásia e percebemos aqui como é que isto te empoderou e é muito curioso porque, como tu vens com o coração aberto, é aqui que aparece a constância na tua vida. E é muito interessante como ela aparece. Ela apareceu logo, tu entras no escritório da Sonder e ela está lá, porque era o mais recente elemento da Sonder para trabalhar ali. Sim, estava a fazer um estágio de verão de 2, 3 meses, em que eu não estive presente na contratação porque foi depois de eu ir de férias. E eu queria mesmo encontrar alguém com quem partilhar a minha vida. Nos autocarros, nós fazíamos autocarros sempre de noite para podermos aproveitar os dias. E eu lembro-me de ir, tinha 2 elementos curiosos. Um era, tinha uma lanterna na testa em que ia a ler, para não incomodar ninguém. Portanto, ia a ler, imagina, 2 da manhã e estava a ler os meus livros. E a outra coisa era, tinha os fones e ia ouvir música no meu iPod Nano e ouvia muito Queen na altura. E havia uma música dos Queen, ainda há uma música, não é? Que é Find Me Somebody to Love, Find Me Somebody to Love, Can Anybody Find Me Somebody to Love? E era aquilo que eu sentia, esta música, era eu quero encontrar alguém e tenho tanto amor para dar. Epá, e chego e pedia mesmo ao universo, sabes? Pedia... isso, tu pediste, eu vou fazer o mesmo. Eu pedia, mas atenção, não era consciente, não era... Não, era inconsciente. Era mesmo, pá, era uma vontade, eu queria, tipo, pá, ajudem-me, tipo, eu quero isto na minha vida. E quando chego, pá, quase como por magia, primeiro dia que entro no escritório, ela está lá, lembro perfeitamente, nós tínhamos 2 janelões, estávamos no 2º piso, tínhamos 2 janelões, a luz a entrar e ela estava de costas. Eu lembro perfeitamente da silhueta dela, na minha cabeça já toda uma história. E apaixonei-me, para mim foi instantâneo. Não foi instantâneo de amor, não é? Mas foi instantâneo de uau. E depois tivemos um fim de semana de equipa passado umas semanas, que ela teve para não ir, como estava lá só tipo um par de meses, mas houve uma pessoa que disse que ela devia ir, porque tinha uns insights e ela tinha muitas ideias, e ela foi e tivemos uma conversa uma vez, num sofá, numa noite, estava tudo a dançar, e nós tivemos uma conversa, e eu apaixonei-me. E olha, estamos aqui, fazemos 3 anos de casamento para a semana, 9 anos de namoro daqui a uns meses. Começaste uma relação com ela, já não queres continuar na Sonder. Quem é que foi o Fred a partir daí? Tinhas aqui uma estrutura que tanto pediste, de equilíbrio, esta relação de amor que começaste a cultivar. Que impacto é que isso teve na tua vida profissional? Uma enorme força que te deu. Sim, e eu adoro conversar com a Constância, ainda neste fim de semana que te estava a dizer, muitas das minhas soluções vêm dela, porque ela processa o mundo de forma diferente do meu e por isso ela dá-me ideias que eu muitas vezes rejeito ao início e passado 6 meses, afinal era isto. E depois ela fica fula, porque eu digo, ouvi isto neste sítio e estou a pensar em implementar isto. E ela, a sério? Tipo, eu disse isso há 6 meses. Isso acontece todos os meses. O que é que ela tem que te acrescenta? Ela é uma pessoa espetacular, é um ser humano fantástico, tem um coração de ouro, é mesmo uma pessoa, enquanto pessoa é formidável.
e é muito cuidadosa, é muito querida, é muito atenta, é muito presente, vive muito no seu feminino. Eu sou o oposto, eu vivo muito no meu masculino, sou muito focado, muito mental, ela é muito mais intuitiva. Portanto, ela traz-me um lado que eu não tenho cá dentro, ou se não exploro, pelo menos, cá dentro. Constância tem origem latina e significa constante, fiel e perseverante. Ai, que engraçado. Olha ela. Sim. Como é que tu chegas ao Seekers? Àquilo que é hoje o Seekers? Ainda demorou ali um par de anos, porque quando começo a namorar com a Constança, começa a minha aventura pelo desenvolvimento pessoal enquanto Seeker, enquanto Fred. Portanto, fiz o meu primeiro evento no estrangeiro, para ir a aprender, comecei a ler muito sobre desenvolvimento pessoal, em vez de ser só ler sobre liderança e gestão, comecei a fazer retiros, comecei a experimentar coisas, eu sou um experimentador de coisas, comecei a beber sumos de brócolos, Tu depois ficas obcecado. Fico obcecado. Ou seja, tu eras Exatamente. Tu agora canalizaste a tua obsessão para tudo aquilo que sentiste na Ásia. É que precisava. E portanto, a minha obsessão virou-se para como é que eu me torno na minha melhor versão, não a nível profissional, mas pessoal. Começo a fazer eventos e retiros e começo a escrever mais sobre as minhas emoções e fiz muita coisa mesmo. Mas houve alguma ansiedade por perceber o que é que eu quero fazer? Não, na altura estava mais tranquilo. Houve uma altura em que, já com 24, e é aí que começa o Seekers, em que eu estava com a Sonder em Lisboa, entretanto decidi seguir o conselho do meu amigo, que era: continua o teu caminho e a coisa vai aparecer. Montei a Sonder no Porto, estávamos a abrir em Barcelona e eu estava a levantar capital para pôr a Sonder pela Europa. E um dia, com a Constância a voltarmos de Roma, acho que foi o nosso segundo fim de semana que fizemos fora, estava a escrever mais uma vez, porque estava numa tensão de querer perceber se era o caminho certo a dar para mim para seguir ou não, e cheguei à relação que não era. Eu não queria levantar capital de investidores para continuar a fazer crescer a Sonder, porque aquele não era o meu propósito. E se eu levantasse capital, eu teria que continuar nos próximos 10 anos dedicado ao projeto, porque os investidores tinham um compromisso e eu honro os meus compromissos. E aí entra uma viagem mais ou menos de um ano, em que eu já tinha a empresa muito bem delegada e, portanto, tinha muito tempo para me dedicar a viajar e escrever e ler e retiros, à procura de perceber o que é que eu quero realmente fazer. Que sabia que estava ligado ao desenvolvimento pessoal, a empoderar os outros, a ajudar os outros a criarem a vida que desejam, mas ainda não tinha estrutura, era uma ideia, sabes? Era uma nuvem de fumo, era um conceito. E ao pensar no qual é que é o sentido da minha vida, qual é que é o propósito da minha vida, comecei a pensar em qual é que é o sentido da vida, o propósito da vida. E a minha conclusão foi muito simples. Se nós estamos aqui, imagina, e assumindo que não vamos voltar, pelo menos a ter esta experiência, por que não dar tudo? Porque eu acredito que todos nós, enquanto seres humanos, temos um propósito. Temos um conjunto de desejos, um conjunto de vontades, um conjunto de sonhos. E o nosso propósito, enquanto seres humanos, é darmos luz e manifestarmos e tornarmos em realidade aquilo que desejamos. E se olhares para a sociedade e para as pessoas à nossa volta e para nós próprios, a maioria de nós não viu a vida que gostaria. Isto é uma pena tu chegares ao final da vida e a maioria das pessoas olharem para trás, cheias de arrependimentos, a pensarem: eu não era esta a vida que quando eu tinha 15 anos sonhei a viver. E o meu propósito passou a dizer: ok, então eu quero, de alguma forma, ajudar as pessoas a criarem a vida que desejam. Como é que eu faço isto? E foi aí que cheguei a uma realização muito importante que partilhei no início da nossa conversa, que foi: se depende de nós criar a vida que desejamos, porque ninguém nos vem salvar, somos nós os responsáveis. Sempre que há um objetivo que eu não atinjo, seja em que área da minha vida for, seja a nível da saúde, das relações, da carreira, da liberdade financeira, significa que sou eu que ainda não sou bom o suficiente para atingir esse resultado. E isto é uma realização muito poderosa e muito dolorosa, porque significa que quando tu não atinges uma coisa, se há uma área da tua vida que tu não estás a viver como gostarias, quer dizer que a responsabilidade é tua, não é de mais ninguém. E isto vem com um peso grande, porque se a responsabilidade é minha, uau, quer dizer que sou eu que ainda não sou bom o suficiente. Mas isto que pode ser um pensamento que isto é duro, não, isto é altamente empoderador. Porque quando tu percebes que és tu que ainda não és bom o suficiente, e a palavra-chave é ainda, significa que tu tens o poder de te tornar na pessoa capaz de gerar esse resultado. Porque tu, quando culpas os outros, o mundo, o Estado, a economia, as taxas de juro, tu ganhas conforto porque, olha, eu não tenho isto, mas a culpa não é minha, é dos outros. Portanto, ganhas conforto, mas perdes poder. Se está nos outros o poder do teu resultado, está nos outros a capacidade de mudar. Tu perdes o teu poder pessoal, tu entregas. A quem tu entregas a tua culpa, entregas o teu poder. Se tu entregares a responsabilidade a ti, empoderas-te para mudar.
E eu percebi, se eu quiser mesmo ajudar as pessoas a criarem a vida que desejam, visto que eu não posso ir ao ginásio por elas, eu não posso meditar por elas, eu não posso ter conversas difíceis por elas, o que eu posso fazer é empoderá-las, ou seja, ajudá-las a tornarem-se na sua melhor versão, para que essa melhor versão construa a vida que desejam, tornem realidade os sonhos que têm para a sua vida e com isso vivam o seu propósito de vida. E este é o meu propósito. E daí nasce o Seekers. Lembro perfeitamente. Foi aí que eu te conheci. Exatamente, foi nessa fase que eu conheci, que nós nos conhecemos. Porque eu aí já estava a começar, ok, é por aqui, comecei o meu podcast, comecei a dar talks em empresas, mas ainda não tinha um projeto. Até que percebi que eu sozinho não vou a lado nenhum, porque eu tenho conhecimento numa área na qual me especializei, que veio da minha dor, que é eu quero liderar e gerir melhor a minha vida para equilibrar estas áreas e viver a vida que desejo. Portanto, eu especializei-me aí, mas eu não sou especialista em saúde e bem-estar, não sou especialista em relações, não sou especialista em carreira, não sou especialista em literacia financeira, não sou especialista em inteligência emocional, ou seja, há dezenas de áreas nas quais eu não sou especialista e que preciso de encontrar as pessoas certas, mentores, para co-criarmos algo em conjunto. E daí surge o projeto de criar uma academia, algo que fosse dar às pessoas as ferramentas que elas precisam, que nós precisamos para viver a vida que desejamos. E o nome Seekers vem de estar a ler um livro muito giro, mas muito difícil, que nunca acabei, é o livro mais denso que já li, chama-se The Hero with a Thousand Faces, e que ele, no livro dele, dá o nome à pessoa que está na sua jornada, a pessoa que no Call to Adventure, que é aquele momento em que vou ou não vou, sei que tenho um objetivo, sei que tenho um sonho, arrisco ou não arrisco, atiro uma volta para trás, as pessoas que dizem que sim e que entram na jornada, ele chama-lhe de Seekers. São pessoas que entram na jornada. Um seeker é alguém que decide entrar na jornada para criar a vida que deseja, mesmo não sabendo ainda como é que vai fazer. E eu pensei, está aqui o nome certo, Seekers. Lembro perfeitamente quando surge este projeto Seekers, foi na altura da pandemia. Sim. E eu gostei muito dessa forma, não é tanto empoderada de falar, porque é, mas dessa esperança e luz ao fundo do túnel de acreditar que todos nós somos especiais, um bocadinho o significado de Sonder, sim. Que é a tua primeira empresa, Exatamente. que é todos nós temos determinadas características, todos nós temos um enorme potencial dentro de nós, e eu gostava muito dessa mensagem, que é acreditar que tu podes conseguir tudo, e se agora achas que não estás a conseguir, é porque estás a ter determinados hábitos na tua vida em que a tua alma não está cá em cima para te dizer as coisas. A tua alma deve estar aqui abafada por hábitos que tens, por projetos onde estás, por pessoas que estás rodeada, por hábitos que tens com o teu corpo, e se calhar não estás a ver. E tu vinhas com esse discurso. Sim. E eu, gosto dele. Sim. E lembro-me na altura que o teu Seekers, a primeira forma, tu lançaste 3 cursos, 3 workshops. 3 workshops, e um deles desafiaste-me a mim para lançar um workshop. Sim. Que era como ter uma saúde de ferro. E eu achava que não tinha validade para fazer isso. Porque eu sou uma apresentadora de televisão, eu sou uma comunicadora, mas tu olhavas para mim como uma mulher entusiasta, como uma referência naquilo que são hábitos de desporto, de alimentação. Tu, sem te aperceberes, tu atiçaste ali algo dentro de mim que é, ele está a dizer-me que eu sou capaz de fazer um workshop e de partilhar a minha experiência. E eu fiz esse workshop a dizer, não, se ele está a acreditar que eu vou conseguir, eu vou fazer este workshop para a comunidade dele. Eu fico mesmo feliz que tenha sido... Porque tu disseste, não, eu acredito em ti, Isabel. Eu lembro-me de nós termos as nossas reuniões e eu dizia, mas como é que queres que eu faça este curso? Isabel, é muito fácil, olha, eu vou-te ajudar a organizar. E a tua praticidade e simplicidade fez-me ver que isto afinal não é assim tão difícil. Sim. E isto afinal se calhar é possível. E aliás, esse curso, como ter uma saúde de ferro, está disponível... Sim. O workshop no Seekers. Está disponível no Seekers. Sim. E muitas das vezes é curioso que ele envia-me, às vezes pelo WhatsApp, as respostas, os comentários das pessoas após terem ouvido o meu workshop. Sim. Estás a ver o que tu fazes? Sim. Eu gosto muito de criar, ou seja, não há sensação mais poderosa, acredito eu, do que nós sentirmos que impactamos a vida de alguém. É uma sensação estrondosa. E quando eu vou ver os comentários das pessoas na nossa app, para ver o que as pessoas dizem dos workshops e das conversas e das aulas que nós temos, o impacto que tu crias, eu penso, vou fazer um print screen, vou mandar a Belinha, porque eu sei que isto vai fazer o dia dela melhor, tenho a certeza. Não é? Eu adoro quando tu mandas. Que bom. E às vezes envias em alturas que está tudo a desmoronar na minha vida. E eu... Centra-te. Tinha mesmo que receber isto. É exatamente. Porque nós centramos-nos, eu só me centro quando eu vejo que
Eu recebo uma mensagem de alguém a dizer que gosta do meu trabalho e que mudou a vida dela por algum conteúdo que nós partilhamos e eu penso, ok, não tenhas dúvidas, continua, estás no caminho certo. É isso mesmo. Porque é o que te ajuda a persistir. É saber que estás ao serviço. Exatamente. E que aquilo que tu fazes tem um impacto na Sim. vida dos outros. Porque tu às vezes estás tão no dia-a-dia, naquilo que está a acontecer, que não é que te esqueças do propósito final, mas tu estás a montar a máquina, tu estás na ação, estás nos detalhes. E agora eu faço-te uma pergunta. Neste momento existe o Seekers, Sim. tens o Life MBA. Sim. Como é que se consegue ter uma empresa destas, esta Academia de Desenvolvimento Pessoal, e dar-lhe consistência e um crescimento sustentado sem voltar a entrar no tal burnout? Ou seja... É uma ótima questão. Então, criamos o Seekers, lançámos há cerca de 2 anos e meio o Life MBA, porque quisemos mesmo construir um programa como nunca tinha sido feito. Foram mais de 70 dias de gravação, foi uma loucura. Mais de 100 mentores nas diferentes áreas da vida, saúde e bem-estar, autoliderança e autogestão, relações, carreira e literacia financeira. E dentro disso há não sei quantos subtemas diferentes. Quisemos mesmo criar, como é que nós podemos criar um sítio em que as pessoas, em vez de andarem a ir a não sei quantos sítios diferentes a aprender coisas, fazemos uma curadoria dos melhores especialistas e guiamos as pessoas por um programa que as ajuda a transformar todas as áreas da sua vida. Life MBA. Lançámos. E digo-te, é de longe o projeto mais difícil que já fiz na minha vida. De longe, 100 vezes mais difícil que a Sonder. Também não o teria conseguido fazer se não tivesse, se calhar, passado pela Sonder primeiro. Ora bem. Mas é muito difícil, são muitas pessoas. Isto é um tema que em Portugal ainda tem algum ceticismo, as pessoas são mais conservadoras e, portanto, tem sempre esse backlash. Mas é incrivelmente gratificante porque temos neste momento mais de 2.500 alunos que confiaram. O significado que eu dou a isto é, temos mais de 2.500 pessoas que confiaram em nós o suficiente para nós sermos o seu parceiro na sua jornada de desenvolvimento. E elas têm certamente muitos outros, nós não temos só um sítio onde vamos consumir, mas somos um dos parceiros dela na sua viagem. A pessoa tem desafios todos os dias. Nós temos pessoas que vêm falar connosco e que têm idades completamente diferentes. Nós temos alunos entre os 19 e os 82, temos uma senhora chamada Graça Spratley, com 82 anos, que deixa imensos comentários nos workshops. E estes alunos tão diferentes, em que um divorciou-se e não está a se conseguir lidar, o outro quer se casar e ter família, mas não está a conseguir lidar com a ansiedade disto, outro quer criar empresa, outro que se quer despedir, outro quer mudar de emprego, outro quer perder peso, outro quer melhorar a sua saúde mental. Ou seja, as pessoas vêm com os diferentes problemas que todos nós temos na nossa vida e saber que podemos estar a guiar 2.500 pessoas, que eu espero, e o nosso objetivo é até ao final de 2026 serem 10.000, é um privilégio espetacular mesmo. E isto vem com desafios que nunca enfrentaste no passado. Como é que fazes para não te perder? Escrever. Continua a ser a escrita. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem que ter mais. Imagina, porque tu também escrevias na Sonder. O que é que agora tens? Escrita, leitura e conversas com pessoas que acrescentam. E hoje em dia, embora trabalhe muito, porque há fases na vida, a vida não é... Eu passei ali por um momento pós a seguir à Sonder, em que estava também eu no meu equilíbrio utópico, em que tinha a minha vida toda organizada, tudo, o treino, a alimentação, o exercício, o sono, tudo super bem regulado. E do nada começa o Seekers, começa um projeto novo e tu percebes-te, fogo, afinal, isto requer muito mais trabalho do que eu me lembrava, porque eu já não começava uma empresa há 5 anos. Isso. E é muito difícil tu gerires uma empresa com 5 anos do que começares uma empresa do zero. A intensidade de trabalho que tens de colocar é radicalmente diferente. É como tu teres um filho com 16 anos ou um filho com 3 meses. Ou seja, o número de horas que tens que colocar é diferente. E por isso eu trabalho muito. E tens fases. Eu esta semana estou a trabalhar noites também, ou seja, trabalho o dia todo e trabalho à noite. Se é uma coisa que eu quero para a minha vida a longo prazo, não. Se preciso fazer isto agora para conseguir levar o projeto ao próximo passo e impactar a vida de mais pessoas, preciso. Se é um sacrifício, é. Tem propósito? Tem. E, portanto, custa, mas custa muito menos porque tem um propósito associado. Sim, há outra coisa que estás aqui a dizer que é muito importante, que é, há esses momentos, mas tu agora se calhar colocas um prazo de validade. Agora tu sabes, ok, eu sei que isto não é o ideal para a minha vida, mas é uma fase que tem uma certa duração e já consigo equilibrar melhor. Eu tenho um conjunto de rituais que retirei, ou seja, que implementei na minha vida nos últimos anos, antes de começar este projeto, e que nem sempre os cumpro com perfeição, mas consigo mantê-los. E, portanto, tenho um ritual matinal, faço exercícios todos os dias ao final do dia, continuo a ler ao final do dia, escrevo quando é necessário, vou passar um fim de semana fora por mês, que é uma coisa que gosto muito e que me nutre a alma, tenho um date semanal com a Constança, janto todas as segundas-feiras com a minha mãe, ou seja, são tudo coisas que eu não fazia na Sonder e que mesmo agora,
com esta carga de trabalho muito intensa, em que às vezes trabalho noites e trabalho fins de semana, consigo integrar, e por isso é que não é tanto equilibrar, é integrar as outras áreas da vida numa semana robusta de trabalho. É muito interessante isso que disseste. Portanto, os teus rituais inegociáveis, claro que Os inegociáveis é uma são boa expressão. inegociáveis que nem sempre são perfeitos. E uma pessoa tem que se recentrar, e isso é o mais difícil, é tu parares a tua rotina para te focares nem que seja uma hora e meia em ti. E vou aproveitar aquilo que tinha conversado contigo para convidar a todas as pessoas que estão aqui a assistir a este podcast. Eu tenho uma metodologia que aplico em mim nessa semana que estou a refletir. Eu chamo-lhe a minha metodologia de Life Design, em que estou a intencionalmente criar a minha vida, planear e perceber onde é que eu estou, para onde é que quero ir, o que é que me está a impedir de chegar onde quero. E nós desenvolvemos uma versão simplificada disso, que é numa sessão de orientação individual, em que a nossa equipa faz, e eu queria oferecer a todas as pessoas que estão a assistir este podcast, basta irem ao link para marcarem esta sessão, o link que tu vais deixar aqui nas plataformas, oferecer esta sessão 1h20, em que as pessoas vão estar com um dos nossos Life Advisors, seguindo a metodologia que eu criei para mim e que implementei no Seekers, em que ajudamos a pessoa a perceber, com uma framework e um conjunto e um processo, uma metodologia, como é que está, o que é que está a correr bem, o que é que podia estar a correr melhor, para onde é que quer ir, o que é que está a impedir de lá chegar e para sair de lá com o foco e a direção que precisa para os próximos tempos. Olha, e sabes uma coisa? Eu quero fazer isso. E vais fazer. Eu quero, sabes porquê? Sim. Eu tenho determinadas coisas e estou muito curiosa, Sim. porque eu já fiz... Fazes comigo, eu faço contigo. Eu quero fazer contigo. Sim. E vamos fazer uma live. Sim. Esquecem que vamos reforçar isso porque, Sim. Fred, eu estou contigo. É a muito do bem, útil isto a para do as bem pessoas. tem esta missão também de ser uma plataforma de conteúdos na área da saúde e bem-estar, com este ecossistema. Também temos essa ambição de mudar a vida das pessoas para melhor, e quando nós vemos estes projetos incríveis como os teus, que é uma Academia de Desenvolvimento Pessoal, para mim é um prazer enorme fazer parte dos teus entrevistados e no que nós também pudermos ajudar e juntar sinergias para fazer chegar mais longe aquilo que tu estás a fazer, tu conta comigo. Eu vou dizer, eu adorava continuar esta conversa, mas vamos ter que terminar. Mas já há quanto tempo é que estamos aqui? Não, esquece. Estamos há horas. Mas ainda bem, é sinal. Olha, nós estamos em estado de presença. Sim. E isso é que é bom. Mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Se eu tivesse que te perguntar qual é o livro que tu aconselhas a alguém para ler, alguém que esteja numa fase em que quer ler algo que seja profundamente transformador e que provoque dentro dela aquela borboleta, aquele pulsar pela vida que é agora, eu vou tentar. Eu, quando eu escolho o livro que vou ler, eu penso no livro como tu pensas num alimento, como estavas a dizer, como partilhaste comigo. Se eu sei que vou ter esta corrida, eu vou comer este alimento porque este alimento vai me dar os nutrientes que eu preciso para aquela corrida. Eu penso exatamente da mesma forma com os livros. Quando eu vou ler um livro o que é que eu preciso neste momento, que livro é que me vai dar os nutrientes, entre aspas, para eu conseguir enfrentar aquele desafio o mais bem preparado possível. Então já sei qual foi o livro que Sim. tu leste quando voltaste da Ásia. Foi a biografia de Richard Branson. Portanto, É esse, então é esse. Mas imagina, posso dar muito. Eu vou dar vários livros que foram importantes para mim em diferentes fases, só para diferentes pessoas na audiência conseguirem ter. Tens O Desperta ao Gigante que há em ti, do Tony Robbins. Eu acho que é um livro muito bom para tu compreenderes comportamento humano e para ganhares aquela fome e a vontade de seguir caminho e ir em frente. Quebrar crenças que te limitam, empoderar-te. Para quem está neste momento a passar por uma situação mais difícil e está com algum sofrimento, em busca de um sentido, que é do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sobreviveu a Auschwitz e que partilha a sua experiência e a psicologia por trás, e é um livro fantástico para isso. Tens um dos livros que mais me marcou, que é o The Gift of Imperfection, da Brené Brown, deve ser o dom da imperfeição, ou a coragem de ser imperfeito, ou algo assim do estilo. Ajudou-me muito a deixar de ser tão sério, a viver a vida com mais tranquilidade. Ai, eu vou ler esse. E um para ti, portanto vou sugerir um livro para ti, que é um livro que eu estou recentemente agora a voltar a ler, porque estou a sentir que estou a precisar, que se chama The Surrender Experiment. Não sei em português o nome, mas é do Michael Singer, que é um ser humano extraordinário, que com 20 e picos anos percebeu-se que tinha uma vozinha na cabeça que não parava de falar, ficou curioso em relação a essa voz e decidiu começar a estudá-la. E aquilo que ele percebeu foi que esta voz está sempre a resistir à vida, no sentido em que está sempre a resistir àquilo que acontece, porque tem preferências pessoais, tem expectativas, e portanto eu gostava de ficar nesta mesa no restaurante, já está ocupada, estou na outra, e a voz mas eu gostava era de ficar naquela. Ou seja, como tens um conjunto de preferências, esta voz está sempre a comparar a realidade
com aquilo que tu gostarias que acontecesse. O senhor ia-me entregar esta encomenda às 11 da manhã, são 11h20 e ainda não apareceu. Ou seja, estás sempre a resistir ao fluxo da vida. E o que ele diz é, a vida criou isto tudo que nós vemos à volta e fê-lo sem nós interferirmos. E, portanto, e se em vez de eu estar constantemente a querer controlar tudo, e se eu deixasse simplesmente a vida fluir, e em vez de impor as minhas preferências e a minha necessidade de controle em tudo, eu fosse surfando da vida, por assim dizer. E ele tornou-se uma pessoa extraordinariamente bem-sucedida, CEO de uma empresa a faturar centenas de milhões de dólares, mas a meditar 2 horas por dia, rabo de cavalo, é um yogi ele, o livro tem ensinamentos belíssimos, que vão tanto contra a minha forma de ver a vida, que é ali que eu quero chegar, o que é que eu preciso fazer, como é que eu vou lá chegar. É uma antítese tão grande à minha filosofia de vida que me ajuda muito a ir para o outro lado. Percebo o que me diz em relação a esse livro, mas eu sinto que estou numa fase da minha vida que eu ando a fazer esse fluxo e estar nesse flow com muita mestria. Ok, tu já estás aí. Okay. Eu sinto que já estou aí. Às vezes até me impressiono comigo, mas foi preciso bater tanto com a cabeça na parede Sim. e tanto ao fundo, que agora, tipo, às vezes há coisas que estão tão caóticas e eu estou sempre tão calma e percebo que isso funciona muito bem. Fred, no meio disto tudo, Sim. 1h da tarde, começamos Já isto é com ganda nevoeiro e olha agora, está um sol belíssimo aqui a bater, nós aqui com a vitamina D, pá, em setembro. Está uma delícia. Isto foi gravado em agosto, mas vocês estão a ver isto agora em setembro. Sim. Foi um prazer enorme. E eu acho que eu fui ao Seekers, ao Ignite em Gondomar, eu acho que nada acontece por acaso, eu estive aqui a treinar contigo, estamos agora aqui, e que a nossa relação não deixe de ser alimentada. Sim. Porque eu acho que a partir de agora, um dos teus objetivos e regras inegociáveis, e o meu também, é manter estas relações de amizade com pessoas que verdadeiramente nos acrescentam. Sim. E tu acrescentas-me, portanto, vais ter que continuar a estar comigo mais vezes. Obrigado, Belinha. I love you too. Obrigado, meu. Tchau, malta!